são os problemas mais comuns nessa peça e previna-se. Os casos mais comuns são de fusíveis queimados, por isso, este deve ser o ponto inicial na procura do problema. É possível localizá-lo pelo manual do carro sem dificuldades. Se a placa de metal que está presente lá dentro estiver quebrada, será preciso realizar a troca. Outro defeito é no contato da buzina, que é responsável por acioná-la no momento em que o motorista aperta o volante. Se ele estiver com defeito, é necessário retirar o volante para realizar o conserto. Tá todo mundo ligado! Sete vírgula 5 FM. Rádio 3VL. Quando o período de seca passa, não é preciso economizar água, certo? É errado. O consumo exagerado de água faz com que esse recurso fique comprometido. Muito boa noite, ouvintes da Rádio 3VL. Hoje, terça-feira, dia 21 de julho de 2020, terça-feira, é dia de Direito em Foco, isso mesmo. Pedimos desculpas aí pela demora, né? Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já tá tudo certo, tudo ajeitado. Hoje iremos receber por videoconferência a doutora Ludmila Stigert para falar sobre a comunicação não violenta em tempos de crise. Antes de chamar o Dr. José Geraldo de Moraes e a doutora Isabela Gonçalves para apresentar a convidada de hoje, tem um recadinho breve do Pedal Gel. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedal Gel. Pedal Gel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedal Gel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Com o Pedal Gel, você ajuda a combater a pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magraf, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte. Muito bem, já estamos de volta, agora em definitivo. Lembrando que o programa Direito em Foco hoje irá abordar o tema Comunicação não violenta em tempos de crise com a doutora Ludmila Stigert. Já estamos ao vivo pelo site radio3vl.com, pelo nosso aplicativo e pelas nossas redes sociais, Facebook 3VL, YouTube canal 3VL no Instagram, @3VL Web Rádio. E para apresentar a convidada de hoje, muito boa noite, doutora Isabela Gonçalves, boa noite, doutor José Geraldo de Moraes. Boa noite. Pode falar. Boa noite, Thales. Boa noite, doutor Zé Geraldo. Boa noite, doutora Ludmila Stigert. Falei certo, né? Falou. Além de grande profissional, é uma grande amiga, né? Aí nós estamos aí na jornada, não vamos falar muito tempo, né? Porque senão pode nos comprometer. Mas temos muitas histórias, né? Assim, que foram compartilhadas e é um privilégio enorme tê-la aqui conosco, né? A doutora Ludmila, ela é docente e advogada, mediadora, gestora e consultora de conflitos, analista comportamental. Quero agradecer a participação de todos os internautas e de todos os ouvintes. Tenho certeza que as explanações da doutora Ludmila serão extremamente válidas e você não pode perder e deixar de acompanhar conosco. Não é, doutor Zé Geraldo? Isso mesmo, doutora Isabela. Boa noite a todos, boa noite, doutora Ludmila. É um prazer tê-la aqui conosco.
E o nosso tema é um tema muito interessante, eu confesso não entender muito sobre o tema, mas eu quero que recebamos aqui todos os seus esclarecimentos, é justamente sobre comunicação não verbal. Então, eu já vou começar com a pergunta clássica: o que é comunicação não verbal, doutora Ludmila? Ou seja, boa noite, doutor José Geraldo, boa noite, Isabela, boa noite, Thales. E aqui eu já peço licença para chamar-lhes de você, tirar o doutor, porque eu vou engastalhar quando eu ficar doutor, não por falta de respeito, mas por fazer parte do meu eu, essa comunicação, né, nesse momento mais fluida entre a gente aqui. Ok? Vocês me permitem, assim? É claro. Ok? Então, beleza. Doutor José Geraldo, bem, nós vamos falar hoje sobre a comunicação não violenta. Né? Então, você me traz a pergunta sobre o que vem a ser a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma estratégia de linguagem e de comunicação onde nós vamos trazer elementos outros, que não aqueles que fomos ensinados desde a tenra infância até os dias atuais, de conexão com o outro. Então, a comunicação não violenta é uma ferramenta de conexão, é uma ferramenta comunicacional que me leva ao entendimento compartilhado com o outro, de forma a gerar o atendimento das minhas necessidades, bem como da necessidade do outro. É uma forma nova de se comunicar, tendo em vista que eu vou tirar desse meu processo comunicacional tudo que desabona, tudo que desagrega e vou ao encontro das minhas necessidades. E doutora Ludmila, Ludmila. Pode me chamar de Lud. Lud. E essas técnicas, né, da comunicação não violenta, é utilizada, na verdade, em vários setores, né? Em vários setores, né? A gente vê muito as empresas utilizando essa ferramenta, certo? Sim. Então, como é que a gente pode praticar essa questão a questão da comunicação não violenta dentro das empresas? Ótimo, Isabela. Bem, a comunicação não violenta, ela se estrutura em 4 pressupostos. O que significa esses 4 pressupostos? Significa que, no primeiro momento, eu preciso observar o que está acontecendo. Num segundo momento, eu preciso perceber quais são os sentimentos que estão aflorando em mim naquele contexto, naquela situação. Depois, eu preciso fazer uma relação entre o que está acontecendo, como eu estou me sentindo e quais necessidades minhas estão em ameaça ou estão em extinção. Para então eu fazer um pedido que seja assertivo, ou seja, um pedido que vá ao encontro das minhas necessidades. E como que eu pego esses 4 elementos e levo para uma aplicabilidade dentro das empresas? Porque hoje, grande parte da minha atuação profissional é dando capacitação e treinamento em company, né, para as empresas, para os núcleos dentro das empresas. Por que a comunicação não violenta se aplica? Porque hoje nós falamos muito de uma liderança, não mais uma liderança verticalizada, mas uma liderança horizontal. E nessa liderança horizontal, onde eu passo uma descentralização, eu preciso de uma cooperação. E eu só dou conta de trabalhar num ambiente organizacional que tenha cooperação, onde eu tenho um modelo comunicacional não competitivo, não violento, onde eu enxergue o outro membro da minha equipe como meu parceiro, que está comigo na busca da construção de algo, né, para o atendimento dos interesses de toda a nossa equipe, do nosso supervisor, do acima do supervisor, e aí nós vamos construindo esse nicho que é uma rede de interação. E a comunicação não violenta possibilita isso entre os liderados e seus líderes. Na verdade, pode falar. Não, pode falar, doutora. Não, eu só ia falar o seguinte, que a questão da comunicação não violenta, a gente percebe que ela pode ser aplicada, assim, em vários ambientes, né? Não só no ambiente profissional, o ambiente empresarial, mas acho que dentro do ambiente familiar, o ambiente educacional, né? Eu acho que a maioria das pessoas, elas têm problema em dialogar, né? Isso que eu acho que gera uma série de conflitos, porque as pessoas não falam aquilo que elas pensam, e às vezes, quando elas falam, elas falam assim, às vezes ela já está no limite, né, assim,
nossa, no limite mesmo, porque ela estava com aquele entalado, aí ela pega e despeja tudo aquilo que ela estava sentindo. E aí acho que isso gera comunicação violenta, né? Pelo que eu entendi do seu comentário super interessante aí dentro da temática, você está querendo nos dizer que muitas vezes a raiva, as angústias, elas nos levam a ter comportamentos violentos, não é isso? E como é que a gente faz isso, né? Uma gestão aí emocional. Então, nós precisamos ter uma gestão das nossas emoções. Mas para a gente ter uma gestão das nossas emoções, nós precisamos identificar quais são elas. Eu não posso fingir que nada está acontecendo. Eu não posso negar que eu não estou sentindo nada, né? Vestir aquela máscara de que, faço cara de paisagem e está tudo lindo. Olha, tudo bem para quem tem essa estratégia comportamental na vida, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas nós temos que ser honestos primeiramente com o nosso sentimento. Então, nesse momento em que eu sou honesta comigo, Isabela, eu percebo que o outro é só um estímulo para o meu sentimento. E eu paro de culpabilizar os outros. Então, quando eu paro de culpar os outros, eu diminuo a violência direcionada a esse outro. Porque o sentimento é meu, o sentimento não é do outro. Então, a responsabilidade por esse gerenciamento desse sentimento é meu. O outro foi só aquele estímulo que desencadeou em mim a raiva ou a angústia. Tá bom? Então, nesse momento aí, esse comentário seu foi super, super interessante nesse sentido de como administrar a nossa raiva. E o livro traz 4 passos, sabe, doutor José Geraldo? Eu estou vendo você aí refletindo, olhando para mim com um olhar acuidado, atencioso. E aí eu falo assim, o primeiro passo é respirar. Então, a gente precisa respirar fundo. Na 10ª respiração, a gente já traz uma homeostase orgânica. Sim, a gente... Aí, assim, respira e conta até 10, né? Não, 10 respirações profundas. E aí a gente precisa identificar o sentimento, né? Identificar qual necessidade não está sendo atendida. E aí eu começo esse processo de gestão emocional. Tá? Agora eu vou deixar ele falar, não vou falar agora mais não, vou ficar calado. Que isso? Mas eu queria só pontuar que nós estamos assim, vivendo uma situação muito difícil no mundo todo. Eu acredito que nós não queríamos imaginar que nós pudéssemos passar por uma situação tão complexa. Eu acredito que isso está mexendo com a cabeça de todo mundo, de todas as classes, de todos os tipos. E acredito que também dentro das empresas, das corporações, e mesmo porque as corporações já são muito competitivas, já existe uma briga enorme entre os seus funcionários, trabalhadores, eu acredito assim, como que seria possível ou como que essa comunicação não violenta poderia nos ajudar nesse momento de crise? Como que poderia trazer algum alento para as nossas relações, tanto dentro da empresa, das corporações, no nosso dia a dia, porque eu acredito que todos nós estamos muito apreensivos com o futuro. E isso gera um certo estresse, uma certa ira em muitas pessoas. E, além do mais, aliado à questão da pandemia, nós vivemos num país muito polarizado em relação à questão da política, por exemplo. Então, nós vemos aí pontos muito opostos em relação a convicções ideológicas e políticas. Isso também traz muita briga, muita violência. Eu acho que as pessoas, ultimamente, elas estão muito pouco resistivas. Então, eu acredito que essa comunicação não violenta poderia ser aplicada em vários setores, mas especificamente como que ela poderia ajudar nesse momento que nós estamos vivendo, nessa crise que nós estamos vivendo. Ludmila? Ótimo. Zé Geraldo, a questão vai... a gente tem que ir no início, né? Então, no início, eu preciso mudar o meu modelo mental. E o que significa mudar o meu modelo mental? Eu fui ensinada para competir, né? E eu posso programar o meu cérebro também para colaborar. Nós temos essa capacidade de gerenciamento, ok? Né? Eu acredito, eu trabalho com análise de comportamentos humanos, então nós precisamos reprogramar o nosso modelo mental. Se eu vivo num contexto onde eu vislumbro a crise enquanto um cenário ruim, um cenário temeroso,
um cenário que não me traga boas possibilidades, eu realmente não vou conseguir, nem usando de uma comunicação não violenta, fazer esse gerenciamento meu nas minhas relações interpessoais, sejam elas familiares, profissionais ou de outras origens. Então, num primeiro momento, para te responder, eu acho que nós precisamos mudar a lente dos nossos óculos, né? Mudar o nosso modelo mental, de ver que esse contexto desse novo normal, que agora já está quase realmente um normal que nós estamos habituados, porque já tem aí quase 5 meses, né? Então, assim, o hábito gera uma rotina, e essa rotina mexe aonde? Mexe aqui, né? É aqui. Eu só consigo fazer que esse hábito se torne uma rotina quando eu incorporo ele na minha mente. Então, a gente já está nesse novo modelo, mas de que forma eu me apropriei desse novo contexto de pandemia? Num cenário de medo, num cenário de insegurança, num cenário de briga política, de um cenário de faltas de respostas acerca da doença, acerca da política, acerca da gestão pública. São várias incertezas que nos permeiam nesse cenário. Então, de que forma a comunicação não violenta pode me ajudar? Então, no primeiro momento, eu não sendo violenta comigo mesma. Eu não me violentando nesse contexto. Eu me respeitando enquanto um sujeito. Enquanto uma mulher, enquanto uma mãe, enquanto uma professora, enquanto uma mediadora, enquanto uma gestora de conflitos. E eu me perceber enquanto um ser humano nesse contexto novo para mim, não antes planejado, nem mesmo preparada para tal, e de que forma eu vou dar conta de desenvolver minhas habilidades e minhas competências nesse cenário. Então, eu preciso me respeitar. E depois, eu preciso respeitar o outro nas limitações. O outro só faz aquilo que ele dá conta. Então, isso também é algo que eu preciso trazer para minha mente, né? O outro me dá, o outro traz aquilo que ele dá conta de trazer, aquilo que ele dá conta de me dar. Então, se eu me respeito o outro, e eu tenho uma visão de que o mundo é meu amigo, né? No sentido, não é no sentido de poliana, sabe, Zé? É no sentido de que eu preciso me conectar no aqui e agora. Eu não posso ficar, quer dizer, poder a gente pode tudo, mas eu não vou me projetar no futuro e nem vou voltar no passado, porque essas são as duas gaiolas que me aprisionam. E eu não quero ser mais prisioneira, eu quero viver o meu presente. Então, eu preciso viver o hoje nessa intensidade dessas oportunidades que me abrem. Uma oportunidade, por exemplo, de estar aqui com vocês, porque se não tivesse pandemia, eu não conseguiria estar aí no meu horário louco, como a Isabela já tinha me feito convite, e eu não consigo estar aí presencialmente com vocês. Então, a vida traz para a gente várias oportunidades. A questão é, será que eu estou preparada para vislumbrar? Ou será que a minha mente está presa naquele passado de como é que era e não vai voltar? E de como é que vai ser um futuro que eu não sei como é que vai se abrir? Então, eu me conecto no que o hoje abre para mim. E a CNV, ela faz muito isso, de você ter uma empatia com você. Então, eu preciso ser empática comigo. E essa empatia que eu tenho comigo, eu lanço ela para vocês. Então, é mais ou menos nesse caminho de respeito, consideração, empatia e compaixão, que eu trago a utilização da CNV nesse contexto de crise, que eu me programo diariamente, a cada manhã, na hora que eu vou lá me preparar para aquele dia que se abre para mim, pensando que aquele é um dia que Deus preparou e que tem muitas oportunidades para mim naquele dia. É mais ou menos assim, é uma questão de trabalho mesmo, interno, mental, para que a gente possa projetar essa minha mente nas minhas relações. Olha só, Lud, vou te interromper um minutinho, mas eu quero agradecer a participação do Ari. O Ari é meu irmão, ele está assistindo, acho que é a primeira vez que ele assiste, estou ficando muito feliz. Que legal! Não sei se você chegou a conhecê-lo, mas o que eu percebo é o seguinte, eu acho que esse tema é um tema que ele deveria ser abordado, não sei se você concorda comigo, ele deveria ser abordado, inclusive, nas escolas, né? Desde a formação dos nossos pequeninos, porque o que eu percebo é que a maioria das pessoas não sabe lidar, nós não sabemos lidar e gerir as nossas emoções. Ao ver os grandes problemas e os grandes conflitos que nós vivenciamos
não só em termos de política, mas isso atinge vários outros, né? Vários outros patamares relacionados com as nossas emoções, né? Porque quando você chega para sua filha e você fala assim, não, isso não, você não pode fazer. Ali você já está que você já está impondo limite e automaticamente ela está sendo contrariada, certo? Sim. Existem formas de você falar, minha filha, você não pode fazer isso. Existem maneiras, né, de dizer um não. Eu até brinco aqui no cartório que tem alguns documentos que nós não podemos aceitar porque nós somos fiscalizados, né? Então, nós temos uma série de exigências a serem cumpridas. Eu sempre brinco com a minha equipe. Eu falo, gente, o não pode ser dito de várias formas. Basta você dizer um não com educação, com gentileza, e explicar o motivo pelo qual você não pode aceitar esse documento. Talvez essa é a sistemática, né, da comunicação não violenta. Não é isso que eu estou entendendo? Sim, mas a gente pode agregar algumas questões à sua fala aí, para ela ficar ainda mais bonita e mais clara para quem está nos ouvindo aí. O não pode ser dito de várias formas, concordo. Mas esse não que você fala para o outro, seja o outro sua filha, seja o outro seu cliente do cartório, é um sim para a sua necessidade. É um sim para a sua necessidade de educação né, da sua filha, de uma responsabilidade ética de maternidade, de educar e de colocar limite. Então, você está dizendo sim a você, sim à sua maternidade e um não ao desejo da sua filha. Ok? Quando você fala não para o seu cliente, porque você tem limites pré-estabelecidos que limitam a sua atuação, você está dizendo sim para uma necessidade de cumprimento de regras e não para um desejo do seu cliente. Então, o que eu agregaria à sua fala? Que além da gente poder falar esse não de várias formas, nós precisamos também entender o que levou o outro a nos pedir algo que teve como resposta o nosso não. A sua filha poderia ficar querendo ver TikTok. E aí você vai falar assim, minha filha com 5 anos, está com 5 anos? 4? 4 anos, não tem idade para ver TikTok. E aí você vai falar assim, minha filha, não, você não tem idade para isso. Será que ela vai conseguir processar que ela não tem idade para isso? Ela quer o quê? Se divertir. Ela quer rir, ela quer ver as pessoas dançando. Então, qual é a necessidade da sua filha que leva a sua filha a querer ver o TikTok? Então, quando você devolve o seu não, dá para ela a negativa, você fala, filha, eu entendo que você gostaria de estar assistindo isso, de estar fazendo isso, mas nesse momento, né, a mamãe não consegue atender ao seu pedido. Então, será que nós podemos criar uma opção para que você atenda aí a sua vontade de brincar, de dançar, de pular e de rir? Vamos pensar juntas numa outra possibilidade que não seja o TikTok? Ah, você é muito criativa, nós podemos pensar juntas. Topa! Eu preciso linkar a necessidade. E aí você valida o sentimento dela. Eu entendo que você ficou muito frustrada, filhinha, ou então frustrada é um termo muito, muito maduro para ela. Eu entendo que você ficou triste com a mamãe, que você queria muito assistir esse programa e que a mamãe não pode deixar você assistir nesse momento. Então, de que forma nós podemos atender a sua necessidade, ou de que forma a mamãe pode fazer você ficar feliz, divertindo, que não seja esse de assistindo esse programa? Necessidade e sentimento são duas ligações fortíssimas que nós temos nas nossas relações interpessoais. E quando você fala para o seu cliente que você não pode abrir exceção para ele, você valida. Eu entendo que é muito importante para que o senhor obtenha esse documento num tempo menor, mas, infelizmente, eu não consigo trazer o atendimento dessa necessidade do senhor dentro desse exíguo tempo que você me traz. Mas valida o sentimento. Eu entendo que você deve estar frustrado com o cartório. Eu entendo que você está chateado com a minha funcionária. Mas eu gostaria que você entendesse que eu não consigo agir fora desses meus limites que me são impostos. Então, validação de sentimentos,
né, dar essa devolutiva. Bela, isso faz um milagre. Isso é um milagre nas nossas relações. Isso transforma um cenário de combate para um cenário amistoso, sabe? Só complementando a sua fala, é como se eu falasse assim, no seu lugar, eu também ficaria chateado. Você pode visitar o locus do outro. Olha, eu imagino como você deve estar se sentindo. Né? Eu imagino, porque a gente nunca chega no lugar do outro, a gente se aproxima, porque isso, assim, eu no seu lugar, a gente nunca está no lugar do outro, a gente se aproxima do espaço do outro, e essa sensação de estar próximo nos dá ali eu já sei como ele se sente. Não, a gente realmente não sabe, ele precisa falar como ele se sente, então dá oportunidade para ele falar como ele se sente, que ela fala como ela se sente, e aí você valida aquele sentimento que ela está te dando, que ela está trazendo para você, né, quando ela der conta. Porque muitas vezes as pessoas não mostram, porque elas entendem que mostrar os sentimentos é uma sensação de fragilidade humana. E isso é o primeiro passo para a gente subir o degrau da resiliência, né? A gente identificar aí os nossos sentimentos e reconhecer quando eles estão na gente, agindo em nós. Eu acho que realmente o que mais traz o conflito nas relações interpessoais é justamente o não, né? Eu acho que trazendo um pouquinho para a prática do direito, as pessoas ficam muito frustradas quando elas realmente não conseguem alcançar o seu objetivo no tempo que elas gostariam que isso fosse alcançado, e elas não conseguem também alcançar na plenitude aquilo que elas buscavam. Então, por exemplo, essa questão da mediação no direito, eu acho muito interessante, porque vamos imaginar aqui uma possibilidade de um acordo judicial. Né? Ambas as partes perdem um pouquinho e ganham também. Né? Como que é o trabalho do mediador nesse âmbito, por exemplo, das relações interpessoais, ou dentro da justiça, ou nos conflitos na escola, ou nos conflitos na empresa? Eu acredito que a presença de um terceiro mediador ele é de suma importância para sanar esses conflitos, porque as pessoas que estão envolvidas no conflito, talvez elas não conseguem enxergar além daquilo que elas buscam para si. Né? Elas não conseguem se colocar no papel do outro, ou entender, ou ter empatia com aquilo que está acontecendo com o outro. Eu acho que essa função do mediador, então, seria muito interessante para sanar esses conflitos. Explica para a gente um pouquinho essa função. Sim. Olha só, enquanto mediadora de conflito judicial e extrajudicial, eu posso trazer para você duas reflexões. Num primeiro momento, que a conciliação não é sinônimo de mediação. Então, a minha postura enquanto conciliadora é muito mais avaliativa, e a minha postura enquanto mediadora é muito mais facilitativa, né? Facilitativa da comunicação. Enquanto o conciliador busca isso mesmo, aquela sua fala de um cede dali, aquele jogo, esse jogo não me seduz, Zé Geraldo, porque eu acho que a sessão, ela não realiza ninguém. Por mais que aquele jargão, o pior acordo ainda é melhor do que uma... Como é que é? O pior acordo ainda é melhor do que uma sentença, né? Do que uma decisão judicial. É ruim. Eu não acho que a gente deve ser compelido a fazer um acordo. A gente deve querer fazer um acordo que atenda às minhas necessidades. Então, essa sessão, ela não é legal. Quem cede está falando não para a sua necessidade. Mas eu posso escolher ceder. E somos livres. Se você quer ceder, ok. Mas eu não gosto de trabalhar nessa postura da sessão. Eu gosto de trabalhar na postura da construção. Então, enquanto mediadora, eu tenho um arsenal muito maior, um campo muito mais amplo para trabalhar a comunicação no primeiro momento, e aí entra a CNV, porque eu utilizo os pressupostos da CNV para despolarizar o discurso, para trazer uma recontextualização, para tirar as falas, como você bem disse, que elas ficam presas, não conseguem enxergar mais nada, né? Levá-las a novos horizontes de percepções, a outras narrativas, a escutar outras narrativas que não aquela em que ela traz como dona de uma verdade que é dela e que não do outro. Então, essa concomitância de verdades, eles alocam-se na mesa da mediação. E aí eu vou usando da CNV e vou levando que as pessoas ampliem o horizonte da percepção.
E quando ela amplia o horizonte, ela tira o tampão do ouvido. Porque ela também precisa ouvir, primeiramente, aquilo que ela fala, e o mediador devolve, né? Então, eu dou para ela a oportunidade de se escutar. É uma escuta de si através da boca do outro. E também escutar o que o outro traz. Então, olha, é uma oportunidade de autoconhecimento, autoimplicação, autoanálise, bem como uma oportunidade de entender como que o outro enxerga a situação. Então, isso é muito bacana, né? Eu ia falar um discurso assim, eu estou com uma tabelião, um advogado, às vezes eu fico até meio constrangida, eu acho isso lindo. Isso me potencializa, porque isso me faz me sentir dentro da minha missão de vida. Então, isso me realiza porque eu estou na minha missão de vida, que é mostrar às pessoas que é possível viver uma vida diferente dessas que as pessoas estão inseridas. A gente pode viver diferente. Né? E se as pessoas descobrissem isso, elas seriam muito mais leves, muito mais felizes, com relações muito mais saudáveis. Então, a mediação, ela ajuda, sim, o gerenciamento dos conflitos de uma forma ética, né? De uma forma respeitosa, de uma forma integrativa, construindo ali, Zé, uma solução, não cedendo, construindo uma solução que atenda aos interesses tanto do João quanto da Maria. E esse trabalho de integração é feito pelo mediador. Então, a gente tem essa função de alinhar os discursos, construir uma terceira narrativa e integrar os interesses. Ou seja, as pessoas que começam opostas, elas começam num movimento de aproximação, né? Então, isso é muito legal. A gente vê isso no posicionamento, na comunicação não verbal que eles vão trazendo, em como eles vão conversando, o tom de voz abaixa, o olhar fica mais tênue. Então, a gente vai percebendo que tem uma transformação ao longo das sessões, que é muito linda, muito, muito bacana. E esse terceiro facilitador, por ele não estar no conflito, ele media a dor, né? Mediador. Ele media a dor, mas ele sabe que aquela dor não é dele. Porque as dores do mediador, as minhas dores, precisam estar bem alocadas dentro de mim para que elas não se comuniquem com aquelas dores que começam a afetar o meu sistema. Eu vou ser afetado por aquele conflito. A questão é, eu preciso me blindar no sentido de saber o que é meu e aquilo que é do mediado. E aí eu faço esse trabalho aí de construção, de integração e de um acordo satisfatório para ambas as partes, nesse contexto. Ô, Lud, vou ter que te interromper um pouquinho, porque acho que o Thales tem aqui um recado para nos dar. Não é isso, Thales? Isso mesmo, a gente vai para um breve intervalo rapidinho. Só agradecer a audiência aí de quem está ouvindo a gente sempre em Sarzedo, Mário Campos, nas regiões adjacentes aqui da cidade de Ibirité. A você também que está sintonizado aí pelo nosso aplicativo em Contagem, Belo Horizonte. Lembrando que o nosso canal de WhatsApp está aberto, viu, pessoal? Vocês podem mandar as suas mensagens através do DDD 31 99488 7601. Um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando com a doutora Ludmila Stigert sobre a comunicação não violenta em tempos de crise. Daqui a pouco a gente está de volta, não saiam daí. Drive Start, o melhor conteúdo automotivo para turbinar o seu dia. Problemas na buzina? Por tratar-se de um item obrigatório, pode render multa para o proprietário caso não esteja funcionando regularmente. Manter a buzina automotiva em perfeito estado é importante, não apenas para ficar de acordo com as leis de trânsito brasileiras, mas também para a sua segurança. Afinal, ela pode ser um recurso utilizado para evitar uma colisão no trânsito. Por vezes, a buzina automotiva para de funcionar de repente e o motorista só vai descobrir isso no momento que mais precisa dela. Para não ser surpreendido e ficar na mão, confira quais são os problemas mais comuns nessa peça e previna-se. Os casos mais comuns são de fusíveis queimados, por isso, este deve ser o ponto inicial na procura do problema. É possível localizá-lo pelo manual do carro sem dificuldades. Se a placa de metal que está presente lá dentro estiver quebrada, será preciso realizar a troca. Outro defeito é no contato da buzina, que é responsável por acioná-la no momento em que o motorista aperta o volante. Se ele estiver com defeito, é necessário retirar o volante para realizar o conserto. Tá todo mundo ligado!
97,5 FM. Rádio 3VL. Quando o período de seca passa, não é preciso economizar água, certo? É errado. O consumo exagerado de água faz com que esse recurso fique comprometido. Uma torneira aberta aqui, um banho demorado ali, lavar o carro e a calçada com mangueira, não reutilizar a água, mesmo que sua cidade não esteja com racionamento de água. Esse é um recurso limitado. O uso responsável é importante para assegurar água a todos. Nunca é tarde para rever nossos hábitos. Economize água. O meio ambiente agradece. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. A Via Nova chegou para ficar e traz planos de internet com preços incríveis para você navegar sem limites e sem se preocupar. 30 mega, R$ 79,90. 50 mega, R$ 89,90. E olha só, 120 mega por apenas R$ 90. Muito bem, já estamos de volta. Hoje, terça-feira, dia 21 de julho de 2020, é o programa Direito em Foco ao vivo aqui na Rádio 3VL. Estamos recebendo via videoconferência a doutora Ludmila Stigert para falar sobre a comunicação não violenta em tempos de crise. E eu volto agora a bola para a doutora Isabela Gonçalves. Olá, pessoal. Nós novamente falamos sobre a comunicação não violenta. Né? Eu confesso, Lud, que eu tenho muito que aprender, colocar muita coisa em prática, entendeu? Bastante. Nós todos estamos nessa caminhada aí juntas, né? Não tem uma pessoa pronta dela. Nós estamos aí nessa caminhada. Eu acho que, na verdade, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando aí, que é um momento de pandemia, Covid, assim, é um universo incerto, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu acho que igual você disse mesmo, né? É fazer uma gestão aí das emoções. Os pais, principalmente nesse momento, têm ficado muito com seus filhos. Então, saber administrar mais a questão aí do emocional, né? Porque muitos continuam trabalhando, então eles têm que conciliar trabalho, as crianças em casa, tendo que ser professores dos seus próprios filhos, né? Porque tem pessoas que não continuaram, assim, né? Aqueles que continuam nos serviços essenciais, falo por mim, né? Não podem ficar o tempo inteiro em casa. Então, isso acaba gerando um estresse, é fato, né? Não vamos ser... Reconhecer o estresse é o primeiro passo, né? Você reconhece o que está passando em você. E eu acho que é um universo novo também para vocês, que são professores, Zé Geraldo também, né? Você também, tendo que se reinventar, na verdade, para todo mundo, né? Inclusive, nós mesmos estamos aqui nos reinventando através dessa nossa entrevista, né? Sim. Ela está sendo veiculada através, né, dos meios virtuais aí. O que é algo positivo, né? Então, eu falo que há males que vêm para o bem. Mas, enfim, é a Nina? Não. Não, eu que tossi. É porque a gente porque de repente aparece os convidados, a gente já está acostumado. Eu não sei você,
Mas às vezes eu gravo com a minha filha no fundo, entendeu? Eu tô gravando áudio para cliente, ela tá chamando lá no fundo, aí grita, é uma maravilha. Reconhecer o seu contexto faz parte, as pessoas precisam compreender qual é a sua história, né? Você tem uma história por trás de você. Agora, a questão da comunicação não violenta, a gente observa que ela é muito utilizada nos cursos, o Zé Geraldo tinha mencionado isso, nos cursos de conciliação e mediação, né? Sim, nós temos esse tópico dentro do curso de formação de mediadores e conciliadores judiciais. Então, dentro da teoria da comunicação, né, a gente tem moderna teoria do conflito e a gente tem teoria da comunicação. E dentro da teoria da comunicação, nós temos um momento do curso, né, um curso teórico aí de 40 horas, estou falando do modelo judicial. A gente trabalha, claro que não é de uma forma profunda, mas a gente trabalha os pressupostos da comunicação não violenta. Então, é muito importante que o mediador utilize essa ferramenta, para que ele possa fazer essa despolarização do discurso e construir uma narrativa integrativa entre as falas dos mediados. E, na verdade, esse curso, quando a gente fala em formação de conciliador e mediador, na verdade, se eu estiver equivocada, você pode me corrigir, tá? Entendo eu que isso também ele deveria ser aplicado também para os operadores do direito, né? Os advogados. Né? Olha, é uma tendência, né? Sim, na verdade, Bela, seria muito interessante que os operadores do direito tivessem a oportunidade de passar por esse curso de mediação. Eu falo que esse curso de mediação mudou a minha vida, né? Mudou totalmente. Profissional, eu fui para um outro rumo, assim, parei de advogar, eu tinha um escritório, então, assim, eu dei um giro de 360 graus, porque eu realmente encontrei um amor profissional. E quando a gente encontra um grande amor na vida da gente, a gente parece que toma uma coragem para fazer algo que outrora a gente não fazia. Então, eu tive forças para mudar totalmente a minha trajetória. Então, por mais que eu tenha uma formação em direito, hoje eu trabalho pouco com direito. Eu trabalho muito mais nas interfaces da comunicação, né, da psicanálise, da psicologia, da antropologia, da comunicação social, dentro da mediação, dentro da gestão de pessoas, dentro da gestão de conflitos, que acaba afetando o sistema do direito. Né? Então, assim, eu penso que seria legal, mas eu acho que essa imposição, ela não seria legal. Eu acho que as pessoas precisam passar por essa formação dentro da academia, e aí eu não sei onde o Zé leciona, mas na faculdade onde eu leciono uma disciplina de mediação de conflitos. Então, né, não é fazendo propaganda, que a gente não faz propaganda, mas aonde eu estou hoje, que é a Newton Paiva, a gente tem, eu sou coordenadora do núcleo de mediação, a gente tem a mediação dentro da grade obrigatória. Mas o que o aluno vai fazer com essa disciplina? Eu não sei, se ele vai querer aperfeiçoar, fazer novos cursos, mas ele tem a oportunidade de conhecer, né, caminhos outros, até mesmo, Zé, para ele trabalhar uma advocacia colaborativa, consultiva, preventiva, que não aquela do combate, que não aquela do processo, que é legal também, tem gente que é movido pelo processo. E qual o problema disso? Não tem erro, não tem certo, não tem errado. Né? O direito trabalha com certo e errado, né? Junto com a ética, vamos dizer assim, que eu usei o binômio da ética, certo e errado. O direito trabalha com lícito e ilícito, mas é muito importante que as pessoas tenham essa oportunidade e elas façam isso que elas quiserem. Então, o profissional que passa por um curso de mediação nunca mais vai advogar da mesma forma. Mesmo que ele continue no processo, ele vai continuar no processo, mas ele vai trilhar um caminho diferente. Ele vai ter uma escuta diferenciada, ele vai querer entender o que motiva o cliente dele a querer entrar com aquele processo, porque muitas vezes a sentença não vai resolver o conflito do cliente. Então, eu tenho que ver, por exemplo, Zé, você é um advogado que busca satisfazer os interesses do seu cliente concomitantemente com o seu interesse profissional de oferir, né? Claro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa oferir dinheiro, a gente precisa de recurso financeiro para viver. Né? Não é só fazer gratuidade, bondade, solidariedade, fraternidade. A gente faz também, mas a gente precisa ganhar dinheiro com a nossa profissão. Mas você também quer o atendimento do interesse do seu cliente.
E você começa a perceber, quando você vai se aproximando dessas vias autocompositivas, dessas vias outras de gestão de conflitos, que nós podemos atender de forma satisfatória em menos tempo, por um custo muito mais reduzido do que o processo. Aí você fala, gente, eu estou perdendo dinheiro, porque tempo é dinheiro. Então, em vez de ficar aí 3, 5 anos, estou sendo boazinha, Zé, 3, 5 anos no processo, eu vou ficar 3 meses ou 6 meses, né? Então, é uma outra percepção. Agora, o que o advogado dela vai fazer com esse curso depende dele, depende do modelo mental dele, né? Aí eu não posso garantir. Isso. Pois é, eu ia até fazer essa pergunta, como ter acesso a esse curso, né? Porque a grade curricular, quando eu estudei, nem se pensava em ter uma disciplina como esta. Eu acredito que a partir de 2015, com o novo CPC, começou-se a privilegiar mais a questão da conciliação. A gente percebe que até os magistrados, eles tendem a buscar sempre a conciliação, eles forçam essa conciliação. E eu acho que seria interessante com uma advocacia preventiva, né? Claro, eu acho que buscar o pré-judicial, tentar resolver os conflitos, sobretudo no que se refere à família, por exemplo, né? Ao direito de família. A gente observa que dentro das causas de direito de família tem sempre um certo rancor, uma certa tristeza. São questões que, se você conseguir trabalhar o rancor, a tristeza, a mágoa... Sentimentos, né, que estão ali. Justamente, sentimentos que são envolvidos. Comentando o conflito. Isto. Aí você consegue resolver uma série de questões que aparentemente poderiam ser simples, mas tem sempre aquele rancor, aquela mágoa que atrapalha o andamento processual, né? Sim, sim. Então, eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que o advogado, que realmente é aquele que quer buscar essa mediação, né, essa busca pela resolução de conflitos pré-judicial, até mesmo dentro do processo, a gente vê muitas processual. vezes... Né, processual. A gente vê muitas vezes até em audiência, até colegas advogados ríspidos, né? Assim, uma certa... às vezes até um pouco de arrogância. Vê você como um adversário, né, Zé? Justamente, eu sempre prego isso, nós não somos adversários, não é? Eu acho que a cordialidade, isso tem que existir, e eu acho que uma boa conversa nesse sentido, dentro até de uma audiência, traz uma certa paz, tranquilidade, que busca, então, resolução mais satisfatória, né? Sim. O que a gente pode fazer, Zé? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, vem fazer curso comigo. É claro. Né, Isabela? Eu vou fazer o quê? Como é que a gente faz? Vem fazer curso comigo. É claro. Eu estou como instrutora do Conselho Nacional de Justiça, terminando a minha formação prática já. Então, hoje eu trabalho, né, dentro do Poder Judiciário e trabalho extrajudicialmente. Então, para você ser um mediador judicial, você precisa fazer a formação pela Escola Judicial Edésio Fernandes ou pelas instituições que são credenciadas junto ao TJ, né, que podem ministrar esse curso. Não é toda instituição. Aí vou eu fazer propaganda de novo para a instituição que eu leciono. A Newton é credenciada e nós estamos com turma aberta, né? Nós devemos fazer agora no segundo semestre online. Então, assim, pelo menos a parte teórica online e a parte prática aí para o ano que vem, que tem que ser 1 ano. O curso dura 1 ano, pode durar até 1 ano, 40 horas teórica e 60 horas prática, tá? Isso para quem quer ser um mediador judicial. Agora, se você fala assim, Lud, eu quero ser um mediador extrajudicial, eu não quero, né, trabalhar aí em Sejusc, eu quero, enquanto advogado, aprender das técnicas, conhecer melhor, trabalhar um pouco a advocacia colaborativa, ver de que forma eu posso apresentar a mediação. Eu para o meu lado, né? Porque você... Cartório. Vai poder fazer... Claro! Aqui, lá vou eu, né, lançar de novo. Por que não ter um núcleo de mediação dentro do seu cartório? Um núcleo que seja um PAPRE. Já temos cartórios que têm esses núcleos, Isabela, aqui em BH, né? Já tem cartório fazendo isso. Por que não aí implementar isso aí? Uhum. Eu acho que você pode pensar nisso aí, criar um núcleo dentro do seu cartório. Uhum. Que vai aí te fomentar a sua efetividade lá para cima. Então, Zé, voltando aí só para finalizar, fazer esse curso nessas instituições credenciadas ou própria EGF, a EGF abre um edital, você se cadastra e depois eles escolhem
Então, os critérios, eles têm os critérios dele, primeiro servidor, depois estagiário do tribunal, depois membros de escolas parceiras. Eu não sei te falar certas balizas objetivas de escolha. Agora, se você não quer fazer um judicial, né, ou pela EGF ou pelas instituições parceiras, que aí eu ressalto aqui a Newton Paiva, que a gente já está lá desde 2014 dando esse curso. A Newton foi pioneira. Eu já formei 7 turmas dentro da Newton Paiva de mediadores judiciais. E eu falo, vem fazer um curso comigo, seja pela minha empresa, pelo LS Core, ou seja pela Câmara, que eu sou diretora técnica, uma Câmara privada chamada Câmara Satisfaction. Então, assim, a Satisfaction tem curso de mediação, inclusive, assim, eu vou terminar aqui e já entro num curso da Satisfaction, que é um grupo de estudos que nós fazemos toda terça-feira sobre negociação, dentro do projeto de Harvard. Então, assim, a Câmara também é bem bacana. Então, eu deixo aí tanto o LS Core, Gestão de Conflitos, que é a minha empresa de gestão, quanto a Câmara de Mediação e Conciliação e Negociação, que eu sou diretora técnica, que é uma parceira da minha empresa. Então, vocês têm essas opções para a gente formar, né, mediadores. Ô Lud, infelizmente o nosso tempo está esgotando. Nós adoraríamos poder ter mais tempo para poder falar. Só que o Thales, ele tem um outro programa logo em seguida, não é, Thales? Isso, a programação da gente segue. Inclusive, né, é um programa que com toda certeza do mundo estenderia por mais tempo. Só aproveitando a deixa aqui rapidinho, Isabela, chegou uma mensagem no nosso WhatsApp aqui. A seguinte mensagem: excelentíssima doutora Ludmila, minha inesquecível professora de Constitucional, que alegria te ouvir. Você é sensacional. Abraços, Sara Soares. Obrigada, Sara. Um beijo para você no seu coração. Muito bom ouvir a sua mensagem no final dessa conversa gostosa aqui, tá bom? Fico muito feliz. Obrigada por compartilhar, Thales. E no YouTube também, a Ana Arantes, provavelmente complementando alguma mensagem dita por você, e transmite esse amor para todos nós. E colocou um coraçãozinho na frente. Fazer aquilo que a gente ama nos dá a coragem, né? Como eu falei para vocês. Então, a mediação, ela faz isso, ela nos transforma. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, viu, Lud? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Novamente. E pense aí, Zé Geraldo na advocacia colaborativa, Isabela no núcleo de mediação dentro do cartório. Estou à disposição de vocês, da Rádio 3VL. Muito sucesso aí para vocês todos. Muito obrigada, Lud. Beijo para vocês todos. Fiquem com Deus. Boa noite para todos vocês. Boa noite. Tchau. Ótima noite para vocês, bom descanso, obrigado pela participação, doutora Ludmila Stigert, doutora Isabela Gonçalves, doutor José Geraldo de Moraes. Ótimo descanso para vocês e na terça-feira que vem tem mais Direito em Foco. E para vocês que talvez não tenham acompanhado o programa por completo, o programa está salvo nas nossas redes sociais, Facebook 3VL e no YouTube canal 3VL. Na semana que vem a gente está de volta, Rádio 3VL e você, sempre na mesma sintonia. Thank you.